Ações da Klabin caíram mais de 28% nos últimos anos. E no vídeo de hoje a gente vai entender aqui, vamos estudar juntos para ver se é realmente uma cilada ou uma grande oportunidade. Talvez a oportunidade da década de comprar ações da Klabin. Lembrando que o maior investidor da Bolsa de Valores, Luiz Barsi, é muito fã das ações da Klabin. Então, se você gosta muito do Luiz Barsi, fica atento até o final desse vídeo. Inclusive, eu gosto muito do Luiz Barsi, da sua filha, da Luíse Barsi. Bom, nesse vídeo nós vamos ver os indicadores fundamentalistas, as últimas notícias, vamos abrir os resultados de Klabin para entender o que está acontecendo e juntos nós vamos ter aqui uma visão muito clara se é oportunidade ou cilada comprar mais ações da Klabin nesse momento. Vamos ver aqui o gráfico de Klabin e a gente vê que parece aquele exame de ecocardiograma, de coração, que é aquele alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Isso é muito típico de uma ação de commodity. Por exemplo, a Petrobras, a Vale, são empresas que também são commodities. E a Klabin também, porque a Klabin ela faz uso da celulose para produzir os seus produtos, né? Seja papel higiênico, caixa de papelão, embalagens. E a Petrobras faz uso o quê? Faz uso do petróleo para produzir combustível. A Vale faz uso do minério para a produção de aço. Então todas essas empresas que lidam com commodities, o que é uma commodity? É um produto, no caso, que vai ser transformado. Minério de ferro em aço, a celulose em papel, o petróleo em combustível, isso é commodity, tá? E essas commodities, elas são negociadas no mercado internacional em dólar. Então é o mesmo preço para o Brasil, para a China, para os Estados Unidos, não depende apenas da Klabin. Então a celulose em alta, isso é bom para a Klabin, porque valoriza o produto dela. Mas a celulose em baixa é ruim para a Klabin, porque também deprecia o seu produto final. Bom, dito isso, aqui nos últimos 5 anos, as ações da Klabin caíram 28%, mas a gente vê aqui, como eu falei, parece um gráfico médico aqui, um eletrocardiograma, ecocardiograma, de altos e baixos. Então a gente tem que entender qual é o bom momento, qual é o ciclo melhor para se comprar ações da Klabin. Olhando aqui no ano, as ações da Klabin acumulam queda no momento que eu gravo de 11,8%, tá? Então, você tem que entender que hoje a Klabin ela é totalmente dependente da celulose. E se a gente olhar aqui o gráfico da celulose, a gente vai ver claramente que o pico, a alta dela nos últimos anos, foi aqui em 2022, mais especificamente dia 5 de setembro de 2022. Depois disso, a celulose ela teve aí o seu preço no mercado muito depreciado e isso já justifica boa parte da dificuldade que a Klabin vem enfrentando nos últimos anos. Bom, agora vamos mais a fundo começar a entrar e estudar a empresa. Quais regiões que geram mais receita hoje para a Klabin? Nós temos 63% no Brasil, mas a Klabin ela também exporta bastante. Então 5% da sua receita está na Itália, 5% na China, 4% nos Estados Unidos, 4% no México, entre outros países, até mesmo distribuídos pela Ásia. Quais são os principais produtos que geram receita hoje para a Klabin? 54% embalagens, 26% papéis, 15% celulose, 5% ativos florestais e praticamente menos que 1% aqui outros ativos. Olhando aqui no site Investidor 10, hoje as ações Units final 11, KLBN negociam a R$ 16,91. Se a gente vê nos últimos 12 meses, suas ações caíram 3,93%, muito ajudado pelo alto dividendo aqui, senão o tombo teria sido maior, tá? O dividendo aqui na tela de 9,7% coloca a Klabin entre as melhores pagadoras do ano de dividendos, lembrando que os dividendos de ações são isentos de imposto de renda. Então esse pagamento de dividendos, ele aqui ofusca um pouco a queda, né? O tombo que poderia ser maior aqui para as ações de Klabin. Bom, o seu PL hoje em 30 mostra que a empresa ela está esticada quando a gente compara ao seu lucro. A gente tem que considerar que nos últimos anos a Klabin vem enfrentando problemas, principalmente pela baixa no valor da celulose, pelo aumento dos seus custos. Então, o seu lucro ele caiu nos últimos anos. E se a gente comparar aqui o preço sobre lucro, a gente vai entender o quê? Que vai demorar muito mais tempo para eu recuperar o meu dinheiro se eu investisse nela hoje, considerando o lucro dos últimos 12 meses. Lembrando que o preço sobre lucro, que é o PL, ele nos indica o quê? Se eu comprar ações da Klabin hoje, considerando o lucro dos últimos 12 meses, em cerca de 30 anos, se ela repetir esse lucro para os próximos anos, eu recupero o meu investimento 100% de volta como investidor. É claro que um PL em 5, 6 estaria muito
muito melhor aqui para a Klabin. Porém, a gente tem que pensar que a Klabin é uma empresa de commodity, o lucro dos próximos semestres, dos próximos anos pode vir maior e esse PL no momento pode estar distorcido, sendo que a média da empresa é 25 e aí no atual momento, como o lucro caiu bastante, o PL mostra, parece que ela está muito mais cara do que nos últimos anos. O PVP, a gente vê que a média da empresa nos últimos anos é de 3,4, atualmente em 2,3. Ela negocia aqui muito próximo da média histórica, né? Lembrando que o preço sobre valor patrimonial indica quanto que eu estou pagando pelo patrimônio de Klabin. Se tivesse em 1 ou abaixo de 1, eu estaria comprando todo o patrimônio de Klabin mais barato do que vale. Acima de 1, eu estou pagando mais caro. Mas aqui, né, claro que não dá para a gente avaliar por indicadores separados uma empresa para definir se ela está cara ou barata. Então, olhando o PL e o PVP, a gente vai entender que devido ao lucro que caiu bastante nos últimos anos, ela estaria hoje cara, considerando a questão do lucro. Margem líquida na tela, atualmente 3,3%, enxugou muito, caiu muito a margem líquida, ou seja, a cada R$100 que ela fatura, R$3,30 vira um lucro líquido, que é uma margem muito baixa, tá? Próxima até a varejistas aí, como Magazine Luiza, entre outras, que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Eu não gosto de uma margem em 3%, mas explica-se uma margem enxuta para a Klabin, por quê? Conflito no Irã e Estados Unidos, aumento no preço do petróleo, aumento na manutenção dos equipamentos, tá? Tudo isso aumentou os custos de Klabin. A gente vai ver já já o resultado dela. Ela continua trazendo receita, aumentando vendas, vendendo bem, trazendo bons resultados. Mas o custo aumentou muito. Com a queda no preço da celulose, a Klabin ela ficou esmagada em relação à sua margem. Né? Então, realmente a margem líquida de Klabin foi muito afetada aqui por todo esse processo que ela vem enfrentando. Bom, o retorno sobre investimento aqui na tela, que é o ROI, a gente vê que a média da empresa é de 14,99, um excelente ROI, mas atualmente 7,6%, mostra, claro, uma queda no lucro. O que seria o retorno sobre investimento? Quanto que a empresa investe e disso quanto volta para a empresa? 7% abaixo de 10%, considero que está abaixo do que eu gosto, que é um... Quem me segue sabe que eu gosto de um ROI de 10% pelo menos ou acima disso. 7,6% está muito claro aqui que os últimos resultados aqui da Klabin, essa baixa de lucro, baixa de margem, aumento de custo, afetou completamente os indicadores fundamentalistas da empresa. Agora, um indicador muito importante, é isso que o mercado olha muito para a Klabin, é a questão do endividamento. Dívida líquida barra EBITDA hoje, em 3,94, se a gente considerar aqui o indicador, parece que a empresa está super endividada. Tá? A Klabin realmente é uma empresa que ela precisa se endividar. No segmento dela, para construir plantas industriais, para conseguir crescer, comprar máquinas, expandir, né, ela tem que se endividar, captar muito empréstimo. Porém, ela tem receitas previsíveis para cobrir esses empréstimos. Tá? Se nós olharmos aqui a média histórica, a empresa já teve muito mais endividada em relação ao seu EBITDA. Né? A gente já teve anos aqui com muito maior. E hoje em 3,94 mostra que a empresa, inclusive, reduziu o seu endividamento frente ao EBITDA. Sendo que a gente vai olhar nos resultados, o EBITDA da empresa foi muito afetado pelo aumento de custos. Então isso também afetou aqui, né, a dívida líquida barra EBITDA. Quando a gente olha aqui a dívida líquida barra patrimônio líquido, nós vamos ver aqui 2,7. Mostra que a empresa realmente ela tem mais dívida do que patrimônio. Tá? O ideal seria abaixo de 1. Então, quando você passa a entender que a Klabin é uma empresa que opera endividada, que fez grandes projetos, como o Puma 1 e Puma 2, tá? Onde ali em 2014 a 2016 foi o lançamento do Puma 1, onde ela investiu bilhões de reais ali para plantas industriais, maquinários novos, para poder produzir mais e atender a demanda, né? E depois de 2021 a 2024 teve também a expansão para o Puma 2, entenda que a empresa captou muita dívida para que ela pudesse aumentar a sua produção e receitas futuras. E nesse momento agora ela começa a usufruir. A gente vai ver que a receita dela vem aumentando, ela consegue vender mais, mesmo com o aumento de custos, com toda a dificuldade, celulose caindo no mercado internacional, a empresa ela conseguiu se segurar. Muito disso pelos investimentos que ela fez no passado, nessas plantas industriais, Puma 1, Puma 2, mas ela captou muita dívida. Mas a notícia boa é que a empresa vem conseguindo reduzir ano a ano aí o seu endividamento. Bom, vamos dar uma olhada no lucro líquido de Klabin, né? Em 2021 a empresa apresentou 3,4 bilhões de reais. Em 2022, com a alta no preço da celulose, ela aumentou bastante o seu lucro para 4,69 bilhões de reais e aí começou o problema. A celulose
começou a cair o preço e aí o lucro também. Olha lá, 2023, 2,8 bilhão de reais, em 2024, 2 bilhão de reais, e em 2025, 1,6 bilhão de reais, e agora nos últimos 12 meses, 734 milhões de reais. E é claro que a gente entende claramente que tem um aumento de custo, porque se você pegar a receita em 2021, 16 bilhões de reais, 2022, 20 bilhões de reais, aí em 2023 caiu junto também com as vendas e o preço da celulose, 18 bilhões, mas em 2024 já subiu para 19,6 bilhões de reais, mas o lucro não acompanhou. Em 2025 a receita subiu de novo, 20,7 bilhões de reais, mas o lucro também não acompanhou. E nos últimos 12 meses a mesma coisa, o lucro subiu um pouquinho aqui, 20,8 bilhões de reais, mas o lucro caiu. Isso porque os custos subiram, tá? Então a gente tem que entender que os custos aumentando com o mercado internacional, inflação mundial, tudo isso atrapalhou muito os resultados de Klabin, que inclusive no primeiro trimestre de 2026 teve prejuízo de 497 milhões de reais. O resultado não veio legal. Entrei aqui no RI da empresa, vamos dar uma olhada, tá? Então a gente vai entender o que aqui? O resultado mostra crescimento nas vendas, tá? A gente vê aqui, ó, celulose, tivemos crescimento do primeiro trimestre de 2025 para 2026, olha lá, de 345 para 401. Papéis também tivemos crescimento em vendas, né? Nós tivemos aqui embalagens também subindo em relação às vendas. Mas notícia positiva aqui, como eu falei para vocês, né? O endividamento líquido caiu. A gente tem aqui, ó, 30,4 bilhão de reais aqui de endividamento caindo para 24 bilhão de reais. Como eu disse para vocês, notícia positiva, a empresa realmente trabalhava muito endividada, fez muitos investimentos em plantas industriais, mas veio caindo, ó, uma queda, né, de 21%, uma queda bem significativa aqui no endividamento da empresa do primeiro trimestre de 2025 para o primeiro trimestre de 2026. Agora, quanto ao seu lucro, nós tivemos uma reversão, né? Tivemos um lucro de 446 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025 e agora um prejuízo de 497 milhões de reais, e isso, claro, que é devido ao aumento de custos, que afetou bastante aqui o resultado de Klabin. Porque se nós olharmos a receita, né, a gente teve um volume crescendo bastante. Então nós tivemos um volume maior de vendas de 12% no total, porém nós tivemos aí uma reversão de lucro para prejuízo com o último resultado muito afetado pelos custos. Mas reforço que a notícia positiva é que o endividamento caiu bastante também. Bom, eu coloquei aqui o que o mercado pode interpretar em relação a Klabin. Uma versão pessimista e uma otimista. Bom, versão pessimista do mercado. Como é que ele enxergou os resultados? As margens seguem muito pressionadas, então você tem uma margem líquida muito pressionada pelo aumento de custos. O EBITDA caiu, o EBITDA que é o lucro antes da gente considerar a amortização, os empréstimos e a depreciação. Então também caiu, isso graças ao aumento de custos também. A celulose ainda segue em ritmo fraco, principalmente porque a China também parou de crescer. Então a queda no preço da celulose mostra baixa procura, baixo crescimento global e a Klabin acaba sofrendo com isso. E o resultado veio abaixo do esperado pelo mercado. Agora, o que tem de positivo que o mercado enxerga? O volume segue muito forte, o projeto Puma 1 e Puma 2 já dando resultado, a receita cresceu, nós tivemos aumento no volume de vendas. Se a celulose estivesse muito bem precificada, né, com um preço melhor no mercado, com certeza o lucro teria sido muito forte. Então nós temos uma empresa ainda crescendo, a dívida caiu forte, tá? E a alavancagem melhorou bastante. Então o mercado entende que o fundo do poço pode ter chego para a Klabin e que daqui para frente os resultados podem vir melhor. Agora, nos últimos 5 dias, desde o resultado, as ações caíram 2,7%. Então praticamente aqui, né, o mercado já tinha precificado queda no resultado, né, e enfim, o mercado ele se antecipa. Então não creio que teve grandes surpresas no resultado apresentado. Agora, quais gatilhos podem fazer a Klabin disparar nos próximos trimestres? Primeiro ponto, a celulose ela está hoje muito abaixo do que negociou ali no ano de 2022. Então, com a melhora da economia global, com um acerto, talvez um aceno de paz aí entre Estados Unidos e Irã, com a baixa no valor do petróleo, tudo isso pode impactar num resultado positivo para a Klabin. Então a gente pode ter uma melhora global, né, a celulose voltando a ficar mais cara, isso ajuda muito a Klabin, os custos reduzindo também com o preço do petróleo vindo para baixo, porque o aumento do petróleo pressiona uma cadeia inteira
de preços, então de manutenção, de maquinário. Isso também pode impactar muito aqui o resultado de Klabin, podendo fazer suas ações disparar nos próximos meses. A Klabin continuando reduzindo a sua dívida, vem fazendo um trabalho interessante. Isso também pode ajudar nos próximos meses a melhorar toda a avaliação do mercado frente à Klabin, que já tem receitas crescendo, com a dívida caindo, e se, enfim, a celulose melhorar o preço, a economia global melhorar, a gente pode ter lucros vindo aí fortes para a Klabin e aí as ações dispararem nos próximos ciclos. Um outro ponto, lembrem-se que a Klabin ela exporta bastante, então o dólar em baixa não é muito bom para a Klabin. Lembrando que hoje o dólar, no momento que eu gravo, está na faixa de 4,90 a 4,95, tá? Não é uma realidade. Eu acredito que o dólar deva subir para 5,15, 5,20 aí nos próximos anos. E isso também é claro que vai fazer com que o faturamento, né, a receita e o lucro de Klabin fique mais confortável. Bom, qual é a minha visão então para a Klabin? Se a gente só olhar os indicadores, eu vou olhar como uma empresa que está cara, endividada, com baixo resultado e dando prejuízo no último trimestre. Mas quando a gente vai mais a fundo, a gente entende que é uma empresa que hoje está entre as maiores produtoras, né, de papel de celulose do mundo, tem um patrimônio gigante, é uma empresa centenária, administrada aí por uma eficiência muito grande em relação à sua gestão, aos seus CEOs. Nós temos hoje uma empresa familiar tomando conta da Klabin, que eu gosto bastante da ideia, e a Klabin é uma empresa que é uma commodity no final das contas. Então, com a dívida caindo, e ela vem fazendo a sua dívida cair, com os seus investimentos que ela fez muito forte no passado, com o projeto Puma 1 e Puma 2, que já estão dando frutos, a sua receita continua subindo, ela vem mostrando resultado na prática, mas sendo muito impactada pelo aumento no custo, principalmente devido a um problema global, né, uma queda na economia global, uma inflação mundial ainda pressionada. Tudo isso nos próximos meses, próximos anos se resolvendo, é um cenário perfeito para que a Klabin surfe altas bem interessantes para os próximos anos, porque a lição de casa ela já fez. Ela se endividou no passado, está conseguindo reduzir dívida, ela está conseguindo subir sua receita trimestre a trimestre. O que está impactando ela é que o preço da celulose está em baixa, com a melhora, né, da economia global, da inflação mundial, a gente pode ter o preço da celulose subindo de novo, o dólar não deve permanecer em 4,90, 4,95 por muitos meses, a tendência é de alta, o Banco Central também estima isso para o dólar, isso também vai impactar os lucros de Klabin. Então eu acredito que a Klabin nesse momento ela está num período interessante para quem pensa no longo prazo, para quem quer, né, continuar tendo Klabin ali em carteira, gosta da ideia da empresa, eu acho que sim, é um bom momento para você fazer a acumulação aí de ações da Klabin, pensando que no longo prazo o cenário pode melhorar e talvez o fundo do poço para ela já chegou e os frutos ela pode começar a colher a partir dos próximos trimestres com essas melhoras, principalmente celulose voltando a subir o preço, dólar voltando a subir o preço, a empresa conseguindo derrubar mais a sua dívida, e ela vem conseguindo fazer isso, porque a receita ela já provou que ela está conseguindo se superar, então ela mantém uma eficiência muito grande. Plenamente foi atrapalhada por, né, questões internacionais, pela celulose e também pelo aumento de custos que impactou bastante o seu resultado. Isso se resolvendo, as ações têm tudo para destravar e ela subir forte. Essa é a minha impressão. Está longe de ser uma empresa quebrada, está longe de ser uma empresa ruim, eu acredito sim que é uma empresa bem interessante para se ter em carteira. Mas quero saber a sua opinião também, comenta aqui embaixo comigo. Se você gostou desse vídeo também já aperta o botãozinho de curtir, que vai me ajudar muito a manter esse canal para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.